TV está aqui no Fórum de São Joaquim da Barra, bem aqui no centro de nosso município. Hoje acontece a primeira audiência para ouvir as testemunhas envolvidas no caso Joaquim, que aconteceu há 9 meses na cidade de Ribeirão Preto, quando o menino Joaquim, de 3 anos, acabou desaparecendo e depois foi encontrado morto dentro de um rio na região de Ribeirão Preto. Aqui atrás a gente vê o Fórum de São Joaquim da Barra, já tem a movimentação da imprensa regional, que está aqui a IPTV, a Clube e também a Record, tudo da cidade de Ribeirão Preto. Tem também a movimentação de pessoas aqui atrás, a gente vê um grupo de pessoas que está ali manifestando, pedindo justiça. Mas na verdade hoje quem vai depor é o irmão da Natália Ponte, o Alessandro Ponte, que é a testemunha de defesa da Natália. Eles chegaram aqui um pouco adiantados com relação ao horário dessa audiência. Eles chegaram o Alessandro e também a Natália Ponte. Eles entraram por essa porta aqui, nessa porta de entrada das pessoas principais aqui do Fórum de São Joaquim da Barra. E todos os detalhes dessa movimentação que acontece hoje aqui em São Joaquim da Barra, você confere agora aqui no TVoz. Bom, e aqui no fórum está o advogado de defesa do pai do Joaquim, o Arthur Paz. O advogado é o Alexandre Durante, que está acompanhando o caso, inclusive é assistente de acusação do casal. Doutor, o que vai acontecer aqui hoje? Qual que é a expectativa hoje também desse processo? Hoje irá acontecer a audiência de oitiva do Alessandro, né, como testemunha de defesa da Natália, tá? E a expectativa é que ele confirme em juízo as mesmas declarações que foram dadas pelo delegado, por conta do inquérito policial. Ele falou que ele recebeu o telefonema quando ele estava na casa da Natália, dias após o crime, que uma pessoa teria dito que o menino, que o Guilherme teria saído de casa com o menino no colo. É isso mesmo, doutor? Não, segundo ele, na manhã da terça-feira do desaparecimento, ele estava na casa, né, e ele atendeu uma ligação no telefone fixo e a pessoa do outro lado da linha dando a informação de que havia visto o Guilherme saindo da casa na noite anterior com o Joaquim. Então, essa foi, do depoimento dele, o ponto mais importante que tem a ligação com o caso. Doutor, qual que é a importância dessa fase do processo? Depois disso, depois dessa declaração dele, o que vai ser feito? Bom, nesse momento, houve-se todas as testemunhas de acusação, as de defesa. Ao término de ouvir as testemunhas, interroga-se os réus, tanto o Guilherme quanto a Natália. Partindo daí, encerrou-se as oitivas, abre-se prazo para as alegações finais. Primeiro a acusação, depois as defesas e, na sequência, a juíza deve prolatar a primeira sentença do processo, que é que determina se eles irão a júri ou não. Tá, e a audiência vai ser no próximo mês? A audiência de instrução está marcada lá em Ribeirão Preto nos dias 11 e 12 de setembro. Tá? Até lá, espera-se ter ouvido todas as testemunhas que são de fora da comarca, como no caso hoje aqui do Alessandro e demais testemunhas de fora. Doutor, o senhor é assistente de acusação, né, nesse caso, desse casal, né, que é suspeito nesse crime. O que o senhor espera aí como assistente de acusação nesse caso? Veja bem, as provas dão para nós conta de que o crime ocorreu dentro da residência, tá? Uma residência na qual era habitada por 2 adultos e 2 crianças, e uma das crianças, infelizmente, era o Joaquim, tá? Então, partindo desse princípio, nós já temos o crime foi cometido dentro da casa, tá? Nós não temos a confissão de nenhum dos dois, mas se foi cometido dentro da casa, ou um ou os dois foram os autores. Então a gente espera com isso a apuração, a comprovação disso em juízo, tá? E aguardamos aí uma sentença de pronúncia inicialmente que possa mandá-los ao júri popular.
Essa primeira audiência que iria ouvir o irmão da Natália Ponte, o Alessandro Ponte, estava marcado para as 2:15 na tarde desta terça-feira aqui em São Joaquim da Barra. Eles chegaram um pouco antes, eles pararam o carro exatamente aqui, bem em frente ao fórum aqui de nosso município. Chegaram o Alessandro Ponte e também a Natália. Eles passaram aqui pela entrada principal do fórum de São Joaquim. Eles entraram aqui nesta porta principal e eles estão lá dentro. Você, como vê imagens, os dois chegando neste veículo preto, eles entram aqui no fórum e já estão lá dentro, prestando as declarações e os depoimentos. Na verdade, a testemunha que será ouvida hoje é apenas o Alessandro Ponte, que é irmão da Natália Ponte. E todos os detalhes você acompanha agora. O Alessandro retratou de forma bem clara como que era o relacionamento do Guilherme com o Joaquim, como que era o relacionamento do Guilherme com a Natália. E ele demonstrou de forma bem tranquila que o relacionamento tanto com a Natália e com o Joaquim era um dos melhores possíveis, que o Guilherme sempre demonstrou preocupação com a doença do menino Joaquim, que sempre esteve ao lado de sua esposa em todos esses momentos difíceis que foi o tratamento de saúde do menino. Já terminou a audiência aqui no Fórum de São Joaquim da Barra, como vocês veem imagens, que o TVOS está aqui em frente ao Fórum aqui de nosso município. Aqui na parte de fora a gente vê o grande número de pessoas que veio até aqui em frente ao estabelecimento esperar a saída de Natália Ponte e Alessandro Ponte. O Alessandro esteve aqui nesse depoimento, nessa audiência, e declarou em depoimento aí para o juiz, a promotora, os advogados de acusação e defesa. Ele disse com relação a Natália que ela é uma boa mãe. Ele disse também que não sabia se os dois tinham problemas de casal dentro de casa, e também afirmou que o Guilherme tratava muito bem o Joaquim, e que para a família foi uma surpresa o que aconteceu. E depois disso, ele acabou declarando que ele e a família desconfiam sim do Guilherme, que achou estranho tudo isso que aconteceu e até que ele agia de maneira fria após o desaparecimento do Joaquim. E depois desse depoimento, dessa audiência, a gente voltou a conversar com o advogado de acusação, assistente de acusação, ele que é o advogado do pai do Joaquim, o Arthur Paes, que é o advogado o Alexandre Durante, e tem os detalhes agora no TVOS. Bom, a princípio, né, como a gente esperava, o Alessandro confirmou o depoimento dele em delegacia, né, e fora isso, que era o que a gente esperava, alguns detalhes assim, comportamentais, né, dando conta que eles chegaram até a desconfiar do Guilherme, e que a gente vê isso com uma certa relevância para a acusação. Doutor, durante o depoimento, não parece que a família tenta de toda forma inocentar o Guilherme? Olha, o depoimento dele eu vejo assim como um depoimento articulado, porém a gente traz isso aos olhos da acusação como algo inclusive favorável, o famoso tiro no pé. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele demonstrou ser articulado, ele declarou que chegaram a desconfiar do Guilherme. E ele, por dois momentos no depoimento, ele deixou claro isso. Doutor, com relação ao que ele disse do Arthur, que o Arthur não era um pai presente, que o Joaquim via o Arthur poucas vezes ao mês, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Como eu disse, é um depoimento articulado, tá? Até porque há registros
das hospedagens do Arthur no hotel, semana sim, semana não. Se houve um espaçamento, foi algo que não foi frequente, entendeu? Então essa frequência ocorria sim. Tanto é que a criança, ela tinha uma adoração até pelos funcionários do hotel lá. A defesa insiste em falar que o relacionamento entre o Arthur, ou entre o menino, né, e o Guilherme era bom. O senhor confirma isso? Como é que era isso? Eu não posso confirmar porque eu não presenciei nada, tá? Mas... Pelos depoimentos do Arthur? Pelos depoimentos, assim, a gente não tinha nenhum relato, até o próprio relato da Natália dizer que o Guilherme era uma pessoa agressiva. Então, se ela quem convivia na casa, tá? Ela vem à autoridade policial e declara episódios de violência, episódios de desarmonia, quem somos nós para contradizer quem convivia com o Guilherme? Doutor, com relação a essa ligação, o advogado do Guilherme disse que isso não deve nem ser levado em consideração, que se trata de um trote. Qual que é a opinião do senhor? Olha, trote ou não, isso foi levantado em sede de inquérito policial, tá? Isso, para ele, que é advogado do Guilherme, ele tem os argumentos dele, mas para nós da acusação, pode ser um limiar quanto à questão do detalhe da ocultação do cadáver, se houve a participação só de um ou dos dois. Isenta a Natália dessa ocultação? Se confirmado essa declaração do Alessandro, quanto à ocultação, isenta ela. Doutor, com relação à audiência do Arthur, como é que fica a situação? Ele vai ser ouvido no dia 8, vai ser mudada a data, com relação ao pedido que o senhor fez também? Veja bem, o Arthur ficou sabendo da audiência do dia 8 por conta que nós tivemos acesso aqui aos autos e eu entrei em contato com ele. Até porque ele não foi intimado pelo oficial de justiça e essa semana ele está trabalhando fora de São Paulo, tá? A questão dele ser ouvido em Ribeirão Preto já foi peticionada para a juíza e isso não prejudica em nada o andamento do processo, entendeu? Então foi peticionado justamente para não ter nenhum prejuízo quanto ao processo. É melhor que ele seja ouvido em Ribeirão Preto? Com certeza, até porque o processo corre por Ribeirão. Então ele pode dar o depoimento dele diretamente à doutora Isabel, que é a juíza do caso, né, ao doutor Marcos Túlio, e isso pode trazer detalhes diretamente a quem está lidando com o processo. Obrigado.